Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast. Hoje nós estamos recebendo uma das maiores profissionais na parte de neuropsicologia. Isso, nós vamos conhecer quem é essa pessoa que está aqui conosco hoje. Mas antes vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros, né, patrocinadores. Vamos começar falando da Adega Ramos. Pessoal, a Adega Ramos é a sua referência hoje de vinhos, né? Lá você tem toda a consultoria, tem um sommelier responsável, né, para te apresentar o melhor vinho para uma melhor ocasião. Aniversário de namoro, de noivado, de casamento, passa na Adega Ramos. E lembrando, vinho, gente, também é presente. Na dúvida, na incerteza, compra um vinho e presenteie quem você gosta, né? E para você que está com dificuldade de enxergar, as Óticas Vida, gente. As Óticas Vida é o maior grupo de ótica do Centro-Oeste. Está crescendo por todo o Brasil. Isso mesmo. Qual que é o grande diferencial da Ótica Vida? A Ótica Vida monta o seu óculos em 5 minutos. Isso mesmo, em 5 minutos. Passe em qualquer Ótica Vida e consulte lá as condições para o seu óculos ficar pronto em 5 minutos. Ótica Vida, o melhor da vida para você. E para você que tem o seu projeto, seja ele de podcast, seja de música, seja de curso, Digital Rec. A Digital Rec, pessoal, possui os aparelhos de melhor qualidade que tem no mercado. Só na Digital Rec você tem o melhor conteúdo, profissionais que estarão atentos para fazer a sua melhor escolha, os cortes de vídeos. Conheça lá a Digital Rec, né, no Instagram, acesse a página deles lá. Chama a vinheta! Então, hoje nós estamos aqui recebendo a doutora Karine mesmo, né? Se apresente um pouquinho aí, doutora. Fala um pouquinho aí de você. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite. Eu sou a Karine Araújo, sou neuropsicóloga e estou aqui para responder às dúvidas de vocês. Sou psicóloga e neuropsicóloga, Neuropsicóloga, né? Isso, a neuropsicologia é uma especialidade da psicologia, uma das especialidades, né? E hoje eu trabalho mais com a neuropsicologia. Neuropsicologia. Deixa eu te falar, na infância, geralmente, as pessoas, quando chega ali o ensino médio, eu tenho que fazer um curso. Como é que foi isso? Você sempre gostou de psicologia ou aconteceu algo na sua vida assim que despertou essa curiosidade pela psicologia? Eu me faço essa pergunta às vezes e eu fico até meio clichê, porque eu fico assim, não foi a psicologia, não fui eu que escolhi a psicologia me escolheu, porque eu sempre quis ser eu passei no vestibular com 16 anos. 16 Então, com anos? 16 anos eu já estava no vestibular, mas eu iniciei o curso com 17, porque eu faço aniversário no final do ano. Então, com 17 anos, você já estava definida dentro de o que você queria. Inclusive, eu passei para nutrição na Federal, porque na Federal, há poucos anos atrás, né, na época que eu me formei, não tinha psicologia na Federal. Não, foi ontem. Foi ontem, né? Alguns poucos anos atrás, alguns poucos 22 anos atrás. Só tinha psicologia na Católica, né, PUC hoje em dia. E aí eu falei, eu não quero fazer outro curso, eu quero fazer psicologia. E eu sempre fui muito assim, desde pequena, muito decidida. É esse que eu quero. A minha mãe fala que quando pequena mesmo, para escolher uma roupa, eu já sabia qual que era a minha, a cor, não tinha problema, tudo eu sabia. Você auxiliava a sua mãe, falou, não, mãe, é com essa, porque geralmente as mães têm que preocupar em arrumar a roupa dela e a roupa da criança. No seu caso era diferente, você já definia. Eu já definia tudo o que eu queria, o jeito que eu queria. Bacana. E assim, é muita personalidade mesmo, né? Porque aí meu pai falou, não, vai fazer na Federal, sim, você vai fazer vestibular na Federal. Como assim não vai fazer vestibular na Federal? Fiz, passei. Show. Só que eu já estava matriculada na Católica, que eu passei primeiro na Católica. Eu não tinha nem concluído ainda o ensino médio. Eu ainda tinha que fazer prova do ensino médio e já estava matriculada na faculdade. Na faculdade. Porque geralmente esse calendário não bate, né? Não batia antigamente. E aí eu cheguei a fazer a segunda fase da Federal, só que como eu já estava matriculada na Católica, eu falei, não, eu nem vou fazer essa prova. Vai que você passa na Federal, né? Resultado, não passei na Federal.
Eu acho que eu nem fiz essa... Meu pai fala que eu nem fiz essa prova direito. Mas... enfrentei todas as dificuldades do curso, né? Porque o curso não é só psicologia, Sim, né? No início sim. tem muito mais coisas do que só psicologia. Mas eu nunca pensei assim, vou ser outra coisa. Vou desistir desse curso, não quero. Então, Nunca pensei. sempre bem decidida e Sempre. definida o que você queria, né? Sempre. Mas me pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a função, assim, do neuropsicólogo, assim? Qual que é a área, assim, que a gente sabe que tem uma vertente muito grande a psicologia, mas um Tem. neuropsicólogo, assim... Na verdade, assim, eu trabalhei com várias áreas da psicologia. Praticamente todas. Trabalhei com RH, Porque eu falo assim, que quando a gente começa, a gente tem que ter volume de experiência. Sim, Porque segundo a neurociência, ó, a neuropsicóloga já falando, né? A gente tem que ter 10.000 horas de prática para ser expert em alguma coisa, sim. né? Então, assim, eu falo, como que eu vou saber qual área que eu quero se eu não souber a psicologia? Porque eu sou psicóloga. E eu sempre briguei muito por essa coisa de dividir a psicologia em várias etapas. Eu sei que a gente tem que especializar mais em uma coisa. Sim. Mas, primeira coisa, eu sou psicóloga. É igual né? advogado. Ele é advogado, Exatamente. mas aí ele vai escolher a área de atuação que ele vai E seguir. existe uma né? briguinha de abordagens teóricas, né? Agora já diminuiu muito, mas na minha época tinha muito, que é psicanalista, psicodrama e tal. E eu nunca considerei isso. Eu falo, eu sou psicóloga. Aí se eu uso a teoria da psicanálise, do psicodrama, de outro... Isso aí já é uma coisa da prática de cada um, né? E aí eu sempre fui voltada muito para a área da psicologia infantil. Sempre gostei muito de trabalhar com criança, com escolas, fiz palestra em escolas, trabalhei auxiliando escolas. E aí eu falei, eu quero fazer neuropsicologia. Porque a neuropsicologia, ela é uma visão da neurociência em relação àquela criança. O que está acontecendo? Tá, então aí você especificou isso só para crianças, na verdade. Né? Não, eu aplico avaliação neuropsicológica em qualquer idade. Porque a avaliação neuropsicológica, geralmente, ela vem encaminhada... O seu consultório lá não tem... Não tem. Mas como as pessoas vão encaminhando mais crianças, você vai especializando mais em criança, e aí quando você vê, você está atendendo só criança, né? E graças a Deus tem dado certo, porque eu acho que o melhor é o resultado, né? Tem dado resultado com as crianças, então a gente vai especializando. Mas eu faço avaliação neuropsicológica para qualquer idade. E essa avaliação neuropsicológica, você ajuda a definir característica, tomada de decisões? Isso, tomada de decisões também da equipe, né? Tem uma equipe. Geralmente, o psicólogo, o pai, ele procura um profissional primeiro, quando ele vê alguma questão do desenvolvimento do filho. Antigamente, Júnior, as crianças chegavam com 6 anos, porque era a idade que elas iam para a escola. Hoje, chegam com 2 anos. Chega com criança de colo, quase. Por quê? Porque as crianças estão indo para a escolinha mais cedo. Sim. E aí os problemas ou as dificuldades, né, as limitações estão sendo percebidas lá na primeira infância. E aí algum profissional dá um alerta. Sim. Alguém percebe algum atraso na fala, algum atraso nos marcos do desenvolvimento, né, infantil. E aí a mãe sempre procura, o pai sempre procura um profissional. E esse profissional, hoje em dia, graças a Deus, ele não está mais trabalhando sozinho. Ele trabalha em equipe. Então, os neuropediatras, por exemplo, eles não fazem diagnóstico, eles não avaliam uma criança só com a observação deles. Eles sempre pedem avaliação neuropsicológica, que é o que a gente vai avaliar todas as funções da criança, funções cognitivas. Atenção, concentração, memória, percepção visual, percepção motora, orientação espacial, humor, personalidade. Então, assim, é um laudo de 20 folhas. Sim, nossa. E aí, ele só... Isso você fala a sessão, né? Ou consulta, como é que é isso lá? São sessões, geralmente isso, são 10 sessões. Para você ter esse laudo completo, isso, geralmente... não é nada da minha cabeça também, não. Às tem vezes toda acha uma assim, ciência por trás, né? É uma ciência, então tem as teorias, tem os testes que eu preciso aplicar, qual bateria de teste para cada caso eu preciso aplicar. Então, tem um embasamento teórico muito, muito concreto, muito conciso por trás, né? E aí, com esse laudo em mãos, a gente faz a devolução para os pais e os pais vão procurar os profissionais. E volta no neurologista, né? Se precisar de alguma medicação ou não. E a o mais medicação, importante... assim, o neuro, ele pode
prescrever ou é só o psiquiatra nesse caso? Só o psiquiatra, o neuropsicólogo não prescreve. Mas aí, juntamente com o laudo da sua avaliação, você encaminha para um psiquiatra. Se você... Geralmente eu encaminho para neuropsicólogo. Neuropsicólogo. Desculpa. O neuropediatra. Neuropediatra. Que é o pediatra neurologista na área infantil. Então, você faz toda aquela anamnese ali para saber... Isso, a história de vida. De acordo com a história de vida, eu escolho a bateria de testes. É bem complexo. E aí, o principal que eu falo que é da avaliação neuropsicológica, o mais lindo da avaliação neuropsicológica, porque eu acho lindo, né? É você dar alvo terapêutico. Então, por exemplo, não adianta a gente pegar uma criança e falar, vai para a fonoaudióloga porque não está falando. Vai adiantar, vai. Mas ela vai demorar muito mais tempo para fazer todas as atividades para descobrir o alvo que ela tem que agir. Com a avaliação, a gente dá esses alvos terapêuticos. Então, as terapias funcionam com muito mais rapidez. Olha, show, que bom, hein? Então, assim, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, sabe? Todas as áreas mesmo que envolvem o mundo infantil vão se auxiliar com a avaliação neuropsicológica. Aproveitando a gente falando de criança e tal, segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 2015 e 2021, 49,3% entre ali de 15 e 19 anos era a faixa dos principais suicídios. Aumentou 49,3%. Cresceu muito a fase. Isso é algo que quase não se fala, né? Tem aí o setembro, geralmente é amarelo, né? Para lembrar, né, toda a luta contra o suicídio. E você, com esse trabalho, né, com criança, você já consegue ali avaliar a pessoa, ver o que está acontecendo por trás? Porque, assim, é algo que não se fala, né? Aqui mesmo, em Goiânia, muitos colegas seus que gostam de conversar falam que cresceu absurdamente. A mídia não divulga e as pessoas não falam. Mas quais são os sinais, doutora, que a gente pode começar a perceber em uma criança, no adolescente, que se não se tratar, pode acontecer algo pior? Quais são os principais sintomas, Júnior, sinais, na verdade? Qualquer fala da pessoa em relação à morte, sumir, eu quero desaparecer, eu quero entrar dentro dessa caixa para sempre, sabe? Qualquer fala que remete à questão da depressão ou o fato de sumir, você tem que prestar atenção. Qualquer fala. Já tem que o botão do alerta tem que... Tem que ficar sempre ligado. E, infelizmente, tem crescido demais, tem aumentado demais os gatilhos que levam a pessoa a tirar a própria vida. Entendeu? Os gatilhos que eu falo é o seguinte, nunca começa de querer morrer, né? Nunca começa assim, começa de insatisfação, limitações. Existem os gatilhos, né? Algumas pessoas são mais propensas, outras menos. A depressão. E a gente sempre tem que ficar alerta. Mudou o comportamento, criança, por exemplo. Uma criança agitada, ficou quietinha. Presta atenção o que está acontecendo, sabe? Criança reclamou, dá ouvidos ao que a criança fala. Criança, eu fico assim, até emocionada às vezes para falar de criança, porque é uma faixa etária que eu gosto muito de trabalhar, porque criança não tem barreira de proteção. Criança não cria muro de proteção. Criança é muito mais acessível. Sim. E por isso que veio falar que criança geralmente é pura, né? No que ela fala Purismo. ali... Então, por isso que a gente tem que dar tanta importância. Não tem aquela malícia importância. de inventar, né? Não, falou isso, mas só estava brincando. A criança fala brincando mesmo. Mas ela fala, é o lúdico que atrai a criança, né? Então, a gente não faz terapia com criança sentada na cadeira. Olha, me fala o que você está sentindo agora. Não. É pelo lúdico, né? Então, assim... O resultado também é muito rápido. E a criança, geralmente a criança que vai para terapia, isso agora falando de psicoterapia ou de neuropsicologia mesmo, é a parte que eu falo, entre aspas, né, a mais sadia da família. É onde veio o sintoma, às vezes, o sintoma familiar. Então, assim, o pai leva a criança porque essa criança está com uns comportamentos inadequados. Tá, ótimo que trouxe, mas aí você vai trazendo todo mundo da família. Traz o pai, traz a mãe. Então, que bom que trouxe o filho de 1 ano e meio, ótimo. Só que geralmente você nem trabalha com a criança de 1 ano e meio. Você trabalha com como
a gente vai falar com essa criança de 1 ano e meio? Como vai ser em casa? Vamos alinhar? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? E aí você vai acolhendo esses pais. Hoje os pais estão precisando muito de acolhimento. Acolhimento. E, doutora Karine, você falando assim de pais hoje, assim, até segundo esses dados que eu acabei de ler para você, isso acontece na classe média para alta. Não acontece, se a gente olhar ali a classe C, D, não. E a gente percebe o seguinte, a gente até gosta de bater um papo com os amigos quando a gente fala sobre isso. Hoje é muito fácil, você pega aí última geração de celular, apresentei o filho, está aqui, ou você coloca cada um no seu quarto, vai lá. Falta muito essa questão, igual você consegue ali alinhar pai e mãe, né? Trazer todo mundo para dentro do seu consultório, que às vezes dentro de casa isso não acontece. O filho está para um canto, a televisão toma conta, o celular toma conta. Isso aí interfere também? Muito, demais. Você falando da questão do Setembro Amarelo, eu não gosto de campanhas a nível de alertas nesse sentido. Nem de saúde mental, nem... Eu sei que são campanhas que têm um fundo, tem um propósito, né? A parte teórica é muito bom, mas isso também desperta gatilhos. Entendeu? Então, eu não vou em escolas, por exemplo, falar sobre o Setembro Amarelo. A gente fala sobre qualquer outra coisa, menos sobre isso. Mas você acha que quanto menos eu falar... Não, mas não falar especificamente. Eu vim aqui dar uma palestra sobre suicídio, ou Setembro Amarelo. O mês do suicídio. Por exemplo, vou pegar algo que a gente passou recentemente aqui no Brasil, as eleições. A gente rotulou, não... Política, religião, a gente não se fala, e o que a gente percebe é que a população, a grande maioria, não sabe nem o que está falando, às vezes, quando se fala de política. Não, a intolerância, né, também. E quando eu chego e falo assim, poxa, eu não posso falar de suicídio, porque às vezes é algo que está acontecendo. Por exemplo, se os pais tivessem uma orientação, o pai, a mãe, o avô, quem convive com a criança ou com o adolescente, se eles tivessem algum ensinamento para começar a observar os sinais, não seria mais fácil? Mas é isso, é aí que eu quero chegar. Enquanto eu omitir isso, não vai aumentar? Aí me chama às vezes para fazer. Eu faço palestras, né? Instituições, escolas e auditórios. E aí eu sempre falo: nunca começa da tentativa de suicídio. Não é assim. Você vai falar sobre coisas que acontecem no dia a dia que estão te deixando chateado, que estão te deixando deprimido, que estão te deixando ansioso. Entendeu? Então, eu gosto muito de falar com adolescentes, escolas e tudo, e a gente primeiro escuta o que eles têm para falar, porque geralmente eles externalizam isso de alguma forma. Naturalmente. Ali, na conversa. Então, assim, eu não acho que é muita vantagem falar com eles, talvez para os pais, né? Uma palestra para os pais, mas com eles é trazer o que está acontecendo? Como é que você vê isso? Como é que você sente em relação a isso? E aí eu criei até um projeto, um projeto que eu falo sobre os principais valores que uma pessoa tem que ter para se tornar um adulto emocionalmente saudável. Quais são? Fala aí. Os principais. Eu preciso ter senso de pertencimento. Ou seja, igual você está falando, a televisão, o celular, ele tira isso um pouco. Essa questão do afeto, do olhar. Se você olhar para o seu filho, você percebe que tem alguma coisa errada. Mas se você olhar. Mas não está tendo atenção. Se você olhar, a televisão, o celular é mais importante. Falar eu te amo, por exemplo, pelo WhatsApp. Não é a mesma coisa de que você olhar e falar, filho, eu te amo. Você é parte dessa família. Você veio para essa família, Deus me escolheu para cuidar de você. Não é diferente? É diferente. A gente fala assim, os sensoriais, né? Nossa. O observar, eu me emociono porque eu tenho filho. Escutar. E assim, funciona muito mais com ele quando eu quero alguma coisa dele, ao invés de brigar com ele, eu jogo pro outro lado. Por exemplo, ele estava aqui sem querer ir para academia. Ah, porque não sei o que, não quero ir pra academia. Com preguiça, lógico, porque quer ficar no celular, quer ficar na internet. Aí ele, mãe, eu posso não ir na academia, hoje eu tô com dor de cabeça. Aí eu falei, olha, vai lá lanchar, eu tenho certeza que sua dor de cabeça vai passar. E eu gostaria muito que você fosse na academia. Eu ia ficar muito feliz se você fosse na academia. Não só hoje, mas todos os dias, porque você sabe seus horários. Você é uma criança. Não falo criança mais, né? Porque já é pré-adolescente. Né? Você é um menino muito responsável. Você é um menino maravilhoso.
Você cumpre todos os seus horários. Eu tenho certeza que esse vai ser só mais um desafio na sua vida. Você vai para academia todos os dias porque você vai escolher isso para você. Saí, deixei. Ele já vai sozinho, né? Nunca mais eu precisei brigar com ele para ir para academia. Porque aí, quando ele chegou da academia, eu elogiei, lógico, reforço positivo, Sim. né? Nossa, parabéns, adorei, fiquei muito feliz que você foi na academia. Nossa, tá vendo? Tanto que você é responsável, tanto que é bom, tanto que é isso, tanto que é aquilo. Abracei, beijei, tá. Então, assim, o reforço positivo. Aí eu fico pensando, já pensou se eu brigo e dou sermão toda vez e falo, você tá jogando meu dinheiro fora? Você vai sim, porque eu te matriculei, você falou que queria, tudo que você começa, você para. Tudo, que mais que a gente escuta, né? Muita coisa. Tudo que você começa, você para. Aí já investe, é o reforço negativo. Eu tô cansada já, toda vez eu tenho que ficar brigando com você. Você tá reforçando o comportamento negativo da pessoa. Provavelmente ele vai. Chegar lá, ele não vai fazer a atividade direito, ele não vai entender o senso de compromisso que ele tem com ele mesmo, que aquilo ali é pra ele, e você vai voltar e toda vez vai ser aquela luta. Todo dia vai ser aquela luta. Então, assim, a mudança tem que acontecer no dia a dia, nas pequenas coisas. E o que você falou é muito importante, doutora, porque assim, a gente percebe que falar hoje pro WhatsApp, eu te amo, ou por qualquer aplicativo de mensagem, não só, é muito mais fácil que, né, presencialmente, assim, as pessoas externar os seus sentimentos com palavras. E a gente que trabalha muito essa parte também de desenvolvimento comportamental, o que a gente percebe? As pessoas na internet, elas são totalmente outras do que quando... vem aqui, vamos falar em público, a pessoa não consegue. Opa, mas nem parece a pessoa que estava ali teclando ali, falando muita coisa. Né? Eu tenho tanta dificuldade com isso, sabe? Por quê? Porque, assim, eu entrei na internet... Eu comecei a gravar os vídeos antes da pandemia. Porque eu percebi uma facilidade das pessoas de conversarem comigo pelo direct. De chegar até mim pelo direct. Fazer uma forma, perguntas através de lá. De deixar a psicologia mais acessível. Então eu falo assim, você começou na internet porque você gosta de aparecer? Também. Talvez eu goste mesmo de aparecer. O que tem? Não é lembrado, O que tem a aparecer? Gosto de aparecer, né? Mas o fundamento principal que eu porque a gente tem que ter coragem, né? Sim. Porque começar a gravar vídeos ali. Nossa, os primeiros vídeos eu tenho até vergonha de ver, mas eu fiz os primeiros vídeos que eu fiz foi sobre birra. E eu vi que os pais ficam muito mais acolhidos, se sentem muito mais acolhidos quando ele vê a pessoa falando ali na internet. Porque, claro, você não vai fazer terapia pela internet, você não vai fazer terapia por vídeos, por WhatsApp, por Instagram, seja qual aplicativo seja. Mas você vai chamar a atenção daquela pessoa. Então, essa que é a função o meu trabalho, ele se baseia principalmente nisso. Chamar as pessoas e trazer as pessoas mais para perto da psicologia. E ver que é muito mais fácil do que eles pensam. É muito simples. Não é fácil, mas é simples. Né? Então, quando você falou para mim dos valores, né? Olha só, que valor mais, assim, simples. Senso de pertencimento. Saber que você pertence daquela família. Qual que é a história daquela criança? Como é que foi, como ela planejada? Como é que ela veio? Quem escolheu o nome? Coisas simples, básicas. Isso faz a pessoa se sentir pertencente àquela família. Você falou da pandemia, né? A pandemia foi onde que alguns casais se descobriram que passar o dia junto era difícil. Se conheceram e acabou que aumentou ali também o índice de divórcio, né? E essa ruptura do meio familiar, né? A gente fala assim, a base familiar se rompendo. Isso afeta diretamente a criança. Afeta. E isso porque... para a fase assim, de crescimento, adolescente, tudo. Pode vir alguns traumas. Eu falo que afeta tanto certo, dependendo de como eu, adulto da história, né, o pai ou a mãe que seja, como eu vejo esses problemas, como eu passo para a criança esses problemas. Porque, assim, eu falo assim, as crianças, elas não têm não tem que ter o peso nelas sobre separação. Eu não vou separar por conta das crianças, eu não separei por conta das crianças. E lá no seu consultório você recebe muitas, assim, né? É melhor, às vezes, claro, cada contexto é um contexto, mas às vezes um casamento infeliz, a criança sofre muito mais do que se estivesse separado. Confusão, e ela entender briga, que vai continuar sendo pai, que vai continuar sendo mãe, que vai ter o amor, os valores de novo, né? Eu tenho que ter um senso de pertencimento, eu pertencer a algum contexto, eu tenho que ter uma missão de vida, eu tenho que ter um porquê, eu tenho que sentir amor, pelo menos uma vez na vida. As pessoas sabe? Sentir. Não, mas sentir o amor é assim, ó.
eu me sinto amado. Você lembra de algum... Olha, eu já, né, virando a terapeuta do negócio. Você lembra de algum fato que você se sentiu amado, assim, na sua infância? Eu lembro demais. Pois, não é importante isso? Muito importante. São Quando lembranças. você vai olhar né? pessoas que são agressivas, adultos agressivos, adultos que cometem crimes mesmo, faltou esse senso de amor, esse senso de pertencimento, esse olhar, essa conexão com a figura materna e com a figura paterna. Então, quando você vai olhar, é a base. Então, é tão simples, não é? É tão Sim. simples você falar isso. Nossa, mas isso aí é científico. É isso. E é o que eu sempre falo, às vezes, porque assim, as pessoas têm que entender que marido e mulher é uma coisa. Pai e mãe, isso nunca deixa de ser. Não, São dois papéis diferentes, que às vezes você separa da esposa ou do esposo, mas você é pai, você é mãe. Exatamente. Isso não tem como você romper. E as crianças não podem carregar esse peso, né? Não pode. Não pode carregar esse peso, E não é eu tenho delas. certeza que os grandes problemas que chegam para você, geralmente é faliado a isso. E essa desestrutura mesmo. Deixa eu te fazer outra pergunta. A gente percebeu, estou voltando assim, porque a gente lê muitas informações. Nessa mesma época da pandemia, que as pessoas conviveram bastante, tiveram muitas denúncias de assédio contra criança, assédio sexual contra criança. Como que você recebe isso lá, doutora, quando chega alguns casos dessas crianças que passaram por isso? Como é que para você, né, como profissional e como mulher e mãe? Nossa, para mim é muito... Todas as vezes é um sofrimento. Porque lá no consultório agora, eu não vem muito casos assim, né? Porque eu trabalho mais com a questão de aprendizagem e tal, então se passa para terapeuta. Então, a terapeuta trabalha. Mas eu já trabalhei em conselho tutelar de prefeitura, por exemplo. E assim, é muito chocante, é muito... E sempre aconteceu, Júnior. Sempre aconteceu. Teve, isso que eu muito. falo. Porque se não pôr isso à tona, se não começar a falar disso, as pessoas acham que isso nunca teve. Só vão descobrir, tem, porque aconteceu na sua própria família ou com seu vizinho. Mas eu falo assim, que a internet, ela é muito boa. A internet tem um lado muito bom. Teve esse lado positivo. Porque trouxe à tona temas que, por exemplo, eu, quando criança, não sabia que isso era assédio, por exemplo. Sabe, no ônibus, quando você sofre assédio dentro do ônibus? Eu já sofri e eu não sabia que isso era assédio. Hoje, adulta, eu sei que é assédio, mas lá, ninguém me falava isso. Ninguém falava isso. Ou como que você tem que agir, o que você tem que fazer. Hoje, as crianças têm essa informação. Então, a gente tem como orientar melhor, né? Eu tive uma experiência agora com crianças, que eu acredito crianças muito pequenininhas. E, geralmente, os neuropsicólogos não tem um limite de idade. Geralmente, não gostam de atender muito pequenininho, porque é claro que demanda muito mais do terapeuta em si, né? Você tem que se virar para achar situações e inventar coisas, né? Eu falo que é o feeling terapêutico, né? Aí a mãe foi no supermercado, em frente à clínica, e deixou a criança lá. Pequenininho, 4 aninhos, 3 aninhos. Aí ele quis ir no banheiro. Aí eu falei, número 1, número 2. Ele, número 2. Aí eu falei, e agora, né? Aí ele entrou, e aí eu falei, tá tudo bem aí? Tá, mas quem vai me limpar? Aí eu falei, você deixa a tia te limpar? Não. Só a mamãe ou o papai. Achei o máximo. Sim. Achei o máximo. Tá dando tudo certo, mãe, continua assim. Falei, então faz o seguinte, faz o que você der conta aí, e pronto, e sai tranquilo. Entendeu? Ótimo. É isso. Porque as crianças hoje são orientadas. Então, provavelmente, essa mãe fala. Antigamente tinha esse paradigma, né? Não vou falar isso para criança. Criança não participa desse assunto. Você pergunta para eles hoje em dia assim, ó, o que você faz se a casa do seu vizinho estiver pegando fogo? Ué, tia, eu chamo o bombeiro. Eles têm essa noção. Por quê? Porque você sabe, chama o SAMU, chama o bombeiro. Eu, por exemplo, não lembro de criança saber essas coisas. O que eu faria nessa situação? Não, isso aí. E né? você. Assim, a doutora que lidar com isso todo dia, as crianças evoluíram de uma forma. Se você pega as crianças de hoje em dia, vamos colocar da nossa época, praticamente quase. Ficava no canto, tímido e quieto ali, né? Hoje a gente vê que com 3, 4 anos já domina o celular, já faz domina tudo, né? E faz, e entende o que pode, o que não pode.
Entende que está fazendo coisa errada. Criança você precisa conversar com eles. Mais uma a vez. Conexão. A dificuldade da conexão. Por quê? Porque criança também hoje em dia dá mais trabalho no sentido de que você tem que explicar mais. Explicar mais. E explicar muito, gente, dá trabalho. Você explicar o porquê. Porque elas querem saber o porquê. Né? Eu sempre fui muito questionadora, então, assim, pra mim isso é normal. Só que tem gente que não gosta de explicar o porquê. Por quê? Porque, sim, isso não é resposta. Não é resposta. Qual a sua orientação para aqueles pais que deixam os filhos exagerarem aí no celular, no uso do celular? Qual o malefício disso, na sua visão, você que é especialista da área? Olha, se você for ouvir profissionais da área médica falando, criança com 2 anos, ela não pode nem ter contato com tela. Criança com 4 anos, 1 hora de tela. Isso é totalmente inviável nos dias de hoje. 1 hora? Assim, eu conheço gente que fica um dia, é um indicado, 1 hora. Aí que você vai lá 10 anos, 2 horas. Isso, hoje em dia, é muito ruim você proibir as coisas. Então, eu falo para os pais, já estão viciados, por exemplo, nas telas. Você não vai proibir, você vai promover situações que seja mais agradável, que desperte mais interesse deles do que a tela. Por exemplo, eu uso muito meu exemplo como mãe, porque eu não acerto sempre, tá, gente? Meu filho também, às vezes, vai para psicóloga, né? Eu não acerto sempre, mas eu tento usar o máximo possível do que eu falo, o que eu faço, o que eu falo, né? Porque também seria incoerente não usar, né? Mas eu coloco meu filho em várias aulas. Por exemplo, vamos pro tênis, vamos pro futebol, pra academia, para tirar da tela sem ter que proibir. Porque tem pais que vão, assim, eu sei que é com a melhor das intenções, que pai e mãe erra tentando acertar, né? Porém, proibir, você atiça mais a vontade e se você não proporcionar algo, aí vem a questão que eles estão falando muito, tédio. Eu vou ficar aqui no tédio, tia, me deixa aqui no tédio. Não proporciona nada. Então, eles vão dar um jeito. Não preenche ali Não preenche aquele momento ali. Sim. Então, assim, eu te proíbo, mas eu vou pro meu celular. Júnior, se você for no shopping, começa a observar. Eu sou muito observadora, né? Até por causa da profissão. Parabéns, doutora. É isso que eu faço sempre. Olha na praça de alimentação. Observar. Cada um no seu. Às vezes dá o recado na própria casa, gente. A pessoa conversa com o outro, chama pra almoçar. Chama a fulana pra almoçar. No WhatsApp. Antigamente, minha época dar um grito. E não precisa isso já é senso de pertencimento, né? E não precisa nem ir no shopping. Vai numa churrascaria, numa pizzaria. Cada um faz seu pedido. O pessoal hoje está mais preocupado em tirar uma selfie do prato, né, da pizza, do que tá bebendo. Ou então todo mundo sorri pra foto, aí depois todo mundo volta. Aí você vê a mesa cheia de pessoas, cada um de cabeça baixa. Aí onde fala, essa geração de cabeça baixa é culpa do adulto também, né? A gente percebe que às vezes... Claro, é mais cômodo, né? A criança tá chorando, peraí, põe lá no desenho animado, vai assistir. Eu falo que as pessoas hoje em dia têm 2 vidas. Tem a vida... Algumas pessoas, né, têm a vida na internet e a vida social, que às vezes nem tem vida social, né? E assim, eu falo que eu tenho dificuldade com isso, porque eu sou a mesma aqui, que tá falando aqui com você. Se eu te encontrar na rua, você vai ver essa Karine. Lá no meu consultório, você vai ver essa Karine. Eu tenho dificuldade de conversar com uma pessoa, por exemplo, no Messenger, e ao vivo, quando eu tô pessoalmente, conversar de outra forma. E você já experienciou isso? As pessoas têm dificuldade de conversar olho no olho, né? Porque tá tão acostumada a falar tudo. Então, depois a gente conversa. Aí vai lá pro Instagram. Família, os grupos. Então, assim, é o senso, volto lá de novo no meu projeto inicial. Senso de pertencimento, senso de compaixão pelo outro. O que o outro vai sentir? Se eu falar isso pro outro, o que o outro vai sentir? Então, é até um projeto que são 14 conceitos. Se você ver os conceitos, você vai falar assim, tá doida, Karine, falar disso? Fala, conceitos, o que é amor? O que é compaixão? O que é solicitude? O que é companheirismo? Eles não sabem. E aí eu explico tudo isso lá no meu projeto. Eu fiz um vídeo para cada tema, dando exemplos. Então, por exemplo, se eu falo para você assim, e aí, Júnior, você comeu hoje? Eu tô preocupada com você. Nossa, mas você tá sem almoçar. Se você tá com frio e eu levo a sua vovó tá com frio, você leva uma blusa de frio pra vovó. Não é um eu te amo? Talvez sua mãe nunca falou eu te amo, mas ela cuida de você. Então, assim, isso é amor. Então, assim, dando exemplos básicos. Aí você fala, nossa, tão básica, é tão simples que assusta.
E aí a gente pensa que não resolve, que não faz sentido. Faz sentido. E faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu, por exemplo, quando eu lembro de memórias afetivas, que é o que eu falo sempre, que a gente tem que criar memórias afetivas. Como que eu vou criar memória afetiva? Numa tela de celular. Não tem jeito. Eu posso dar o iPhone, sei lá qual, o iPhone 13, 14, 15, pro meu filho, mas se eu brincar com ele de garrafa PET, jogando garrafa PET, e aquela brincadeira for legal e for uma brincadeira que gera senso de pertencimento, ele vai lembrar pro resto da vida daquela brincadeira ali de tomar banho de mangueira. E isso não tem, né? Isso hoje em dia é raro Não acontecer. tem. Criança nem suja. Nem suja. As crianças Gente, saem da escola sem sujar. aproveitando aqui a doutora, que a gente está falando aqui de tela, de celular, nas óticas Vida, as óticas Vida possuem uma lente chamada que bloqueia o filtro azul. É isso mesmo, o seu filho passa muito tempo ali com o celular, né? Você ali que passa muito tempo resolvendo as coisas no seu computador, passa lá na Ótica Vida, pergunte ao consultor qual é a lente que bloqueia a luz azul das telas do celular e do computador, que os consultores lá, além de ser o melhor preço do mercado, vai ter a maior experiência de compra. Ótica Vida, o melhor da vida para você. E para você, né, que quer dar um presente, você que quer fazer uma noite especial, esse sentimento, como eu estou falando com a doutora, de pertencer, gerar memórias afetivas. Lá na Adega Ramos, gente, ela possui hoje o melhor preço do mercado, além da consultoria. Então, um dos melhores sommeliers do Brasil para te orientar como harmonizar o seu prato, a sua noite. Passe na Adega Ramos. E você que está com um projeto aí de podcast, tem alguma música para gravar, aula para gravar, qualquer projeto, gente, Digital Rec. Na Digital Rec você tem tudo de última geração e, principalmente, a melhor consultoria do segmento. Pesquise lá na página deles, Digital Rec, que você vai ter várias informações. Doutora, é muito bom, assim, a gente está falando aqui de coisas simples que nós vivenciamos. Esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo, né, que viralizou aí, com o pessoal acho que era uma comunidade, numa avenida, colocaram uma lona e colocou sabão, e o final de semana os meninos adultos desciam nessa lona e era a maior farra do bairro, e todo mundo comentando, nossa, que saudade, estou lembrando ali meu tempo de infância, na minha rua a gente fazia isso, aquela coisa. Hoje em dia, as crianças, você que trabalha muito com criança lá no seu consultório, estão perdendo essas referências, essa questão de brincadeira. Hoje você não vê, claro, os dias de hoje, criança hoje não brinca na rua. Não suja. Não suja. Criança não suja. Não pode, né? Porque, até porque, assim, assim, eu vou agora falar pro lado de sendo mãe, né? Proteção. É muito difícil hoje você, por exemplo, deixar seu filho brincar na rua como eu brincava. Você não, aliás, não pode. Segurança hoje. Não pode, porque você não pode deixar seu filho andar de bicicleta. Eu lembro que quando começava o Jornal Nacional, era hora da gente voltar para casa, né? Ou assobio do pai, né? Um assobiava. Exatamente. Ou então, às vezes, tinha sempre o pai de alguém na rua para brincar. Hoje você não pode. Só que você pode proporcionar isso aí. Olha para você ver essa brincadeira. Que brincadeira mais simples. E eu fiquei louca para brincar também. Eu brinco também, viu, gente? Eu adoro brincadeiras. E isso gera conexão. Isso gera memórias afetivas. Eu tenho certeza que uma criança dela não vai sair lá da brincadeira e vai pegar o celular. Ele não vai. Ele vai brincar até o máximo que ele puder. E outra coisa, os adultos às vezes pensam que a criança vai brincar sozinha. Então você compra aquele brinquedo mais caro do mundo, aquele castelo da Disney, aquela coisa maravilhosa, caríssima, e entrega. Não. Às vezes você brincar com a casinha da boneca, do cachorro, você brincar, sabe? E você brincar, participar da brincadeira, ó o senso de pertencimento. A coletividade, novo, né? Ali sempre. Ele vai lembrar de você brincando, ele não vai lembrar que ele ganhou aquela casinha. Eu, por exemplo, eu já ganhei brinquedos caros na infância. Eu não lembro muito, assim, de brinquedos caros. Eu lembro do meu pai colocar, por exemplo, o Papai Noelzinho pra tocar. Sabe um Papai Noelzinho que batia assim? No tamborzinho. Então, dava ele corda achava ali, ele achava, eu lembro dessas coisas, eu lembro de brincar no rio, eu lembro de banho de mangueira. Então, assim, pensa pra você ver coisas que você lembra, são as coisas mais simples. Eu fui em Caldas Novas quando meu filho tinha mais ou menos uns 6 anos, nessa época, e aí a gente começou a brincar na piscina, eu e ele. Brincadeira, passa por baixo, pula por cima, não sei o quê. Aquelas brincadeiras que meu pai brincava comigo, né?
E aí começou a juntar uma criança, outra. Quando eu vi, tinha 10 crianças brincando comigo, com a gente. E aí você para analisar, isso não dá uma tese de doutorado? Sim. Porque assim, as crianças querem companhia, eles querem que você ensine brincadeiras. Como é que eles vão saber como é que brinca se você não brincar com eles? Não, essa questão que você falou é tão importante hoje. Você olhar no olho da pessoa, você expressar sentimentos presencialmente, se você não tem esse contato. Porque é muito mais fácil você pegar ali um emoji no celular, um coraçãozinho, um sorriso, e isso. Eu falava até muito isso, porque às vezes assim, o pessoal fala, não, como é que tá isso daí? Né? E a gente fala assim, um top, né? A gente estuda tanto, assim a gente fala, nossa, ficou top hoje. Em vez de a gente falar, nossa, olha, mãe, ficou bem temperado, olha o tempero, olha só o óleo e tal. A gente resume no top. E essa geração adolescente tá tudo no top. E não tem mais adjetivo para as coisas. Eu acho que não tem problema nenhum com a questão dos emojis. O problema é quando você não tem o sentido do que é aquele emoji. Se você tem a memória afetiva, se você já sentiu aquilo por aquela pessoa, quando ela te manda um emoji, você vai fazer muito mais significado. Mas e quando essa pessoa tem, esse adolescente, né, e esse adulto tem essa dificuldade de se comunicar, porque ele prefere a vida dele, a gente fala assim, virtual. Dele. A pessoal ele esquece, mas a virtual ele é uma pessoa. Isso acontece muito. Isso acontece muito. E assim, é uma coisa que quando a criança está adolescente, por exemplo, é muito mais difícil você conectar. Então, começa a conectar quando é pequenininho. É impossível? Não, lógico que não. Qualquer idade a gente pode conectar. Mas começa quando é pequenininho, porque aí você não vai ter mais dificuldade de falar pro seu filho coisas que você precisa falar, de sentimento. Nossa, fiquei triste mesmo, fiquei estressada mesmo, sabe? Coisas básicas do dia a dia. Não, fiquei chateada mesmo que aconteceu isso e isso, me desculpa por isso, por isso. Então, se ele escuta isso desde pequenininho, ele não vai estranhar. Então, quando você mandar um emoji, o emoji vai ter significado. Vai fazer sentido. Pessoal, você que está nos ouvindo, se quiser contratar a doutora Karine para uma palestra, entre lá no Instagram dela, segue ela lá, já chama no direct, que ela é uma pessoa que responde, né? Olha só. Karine Araújo, neuropsicóloga, tá aí, né, para vocês verem. E eu tenho certeza que é muito aprendizado. Você diz que está estudando outras áreas, está se especializando em qual área? Eu falo que a gente tem sempre que estar se desafiando, né? Então, a única área que eu não tinha estudado ainda, que eu não tinha experienciado, né, nenhum trabalho na área jurídica. E aí, com esses casos de aumento de abuso, às vezes interferência mesmo do psicólogo em processos, né, de guarda e de várias coisas que estão acontecendo, aliás, sempre aconteceram, mas que estão aparecendo mais. Então, eu vi a necessidade de estar trabalhando muito com essa parte da psicologia forense. E aí eu resolvi só fazer um mestrado. Está fazendo mestrado? Estou fazendo mestrado em psicologia jurídica, psicologia criminal e psicologia forense, especialista em psicologia forense. Então, e tá gostando, assim? Tá abrindo? O ser humano é maravilhoso, né? O ser humano, quando você vai analisar a questão de crimes, psicopatia, não que isso seja maravilhoso, mas a capacidade humana, ela é ilimitada. E você tocou no assunto aí, sobre o serial, né? Serial killer, né? Que é o assassino em série, né? E olha só a ponte que você está fazendo. Você já faz um trabalho com crianças e geralmente, já começa a dar sinais na infância, né? Não, dá sinais na infância. Um serial killer, que é um assassino em série, ele já começa ali... Né? E aí a gente vai entrar nessa questão da psicopatia, porque o serial killer é uma psicopatia. Mas nem todo psicopata é serial killer. Então, o psicopata é aquele que não sente e ele faz as coisas sempre para se beneficiar. Me explica uma coisa. Qual que é a diferença entre o psicopata e o sociopata? Nenhuma. É a mesma coisa? É só para amenizar um pouquinho o termo sociopata. Entendeu? É para amenizar um pouco o termo de falar psicopata. Na verdade, assim, o que eles falam, didaticamente falando, o psicopata é um que mata, que tira serial killer, que tira a vida, crimes cruéis. E o sociopata que não comete crimes cruéis, vamos dizer. Porém, ele sempre se beneficia. Ele manipula situações, manipula pessoas para sempre ter ganhos, para ganhar.
Se Então, socializa ele muito quer, bem, né? totalmente. Ele se transforma naquilo que ele quer. E a gente convive com muito mais psicopatas do que a gente pensa. 5% da população, 4, 5% da população é psicopata. Nossa. Você vai falar assim, Karine, mas tem 95%. Mas 4%, 5% é muita gente. Então a gente convive muito mais com psicopatas do que a gente pensa, né? E é cada dia mais difícil você, a olho nu ali, se identificar, principalmente no primeiro contato. E o celular atrapalhou muito isso, porque a questão do olhar no olho, senso de pertencimento, o psicopata não tem isso. O psicopata não tem essa questão do amor no olhar. Não, ele não tá nem aí, ele não sente. Ele não sente. Então... Zero sentimento. Zero sentimento. Isso a gente começa a ver sinais pequenininho. Se você for olhar a criança com 8 meses de vida, você já vê sinais. Karine, não tem cura, não tem cura. Mas você cria mecanismos que a pessoa vai aprendendo a lidar socialmente com essa psicopatia, né? Com as terapias, com terapia medicamentosa. Então, é importante reconhecer? É importante. É importante diagnosticar? É importante. Já que falamos sobre isso, que a gente vê isso lá dentro do comportamento de uma criança, aumentou muito o crime contra a mulher, né? Então, assim, geralmente o pessoal fala que quando essa pessoa convive no seio familiar, principalmente para criança, né? Vamos colocar aqui, não que seja só o homem, tanto o homem como a mulher, mas o menino ali, uma menina, ver isso acontecer rotineiramente dentro de casa, quando se torna uma pessoa adulta, você acha que se influencia para a pessoa achar que é normal? Porque eu cresci vendo essa cena. Então, isso aí, para mim, é normal. E por isso, assim, que às vezes as pessoas, quando falam assim, sobre o feminicídio, né? Não sabem que às vezes isso pode estar acontecendo lá da criança. E começa... o feminicídio nunca vai começar... Ele é o fim. Ele é o fim. Mas o começo foi um empurrão, foi um falar alto, entendeu? A pessoa dá sinais de relacionamento tóxico. E esses sinais de relacionamento tóxico, eu falo qualquer tipo de relacionamento. Né? Tem pais tóxicos, tem mães tóxicas. Só que hoje em dia a gente vê muito essa questão do relacionamento amoroso, né? Ser tóxico e aí transformar em relacionamento violento e aí, geralmente, o feminicídio. Né? Aí a pessoa já tem um sentimento que não vai falar, não vou falar, convivência... Virou normal, né? Um aperto de mão um pouquinho a mais, um empurrãozinho. E você concorda comigo que as minhas reflexões lá dos sentimentos básicos. Se a pessoa sabe o que é amor, ela vai saber o que não é amor. Sim. Ela só vai saber o que não é amor se ela souber o que é o amor. E se ela não teve isso? Gente, é tão lindo isso, porque eu fico emocionada quando eu falo, porque assim... É muito simples, mas é muito, não é fácil, né? Não é fácil. Mas, assim, você vê que é simplesmente falta de amor. E talvez, se eu não tive o amor da minha mãe, do meu pai, se eu não tive esse sentimento, né? Essa conexão, eu não sei o que é isso. E aí eu me contento com qualquer coisa. Então, é importante eu ter essa ciência que essa criança de hoje é o adulto de amanhã. E que é mais fácil eu educar uma criança que consertar um adulto. É muito mais fácil. A criança é muito inocente. É um processo tão rápido, é um processo tão lindo de transformação. Por exemplo, às vezes eu pego umas crianças que não estão conseguindo ler. Até sabem ler, mas bloqueiam ali por causa do emocional e tudo. E, de repente, essa criança começa a ler na sua frente. Não tem explicação, é tão gratificante, é tão genuíno. Você acompanhar essa evolução. Nossa, é tão genuíno, é tão gratificante que, sabe, é muito... Me faz sempre estar querendo trabalhar com isso. Se você hoje tivesse que dar um conselho para os pais de hoje, qual que você daria, assim, olhando para essa câmera, o conselho que você daria para o pai e a mãe hoje? Crie memórias afetivas no seu filho. Crie memórias afetivas. Pensa nas suas memórias afetivas. O que você tem de memória? O que você lembra do seu pai, da sua mãe? De quem cuidou de você? Porque às vezes não tem o pai e a mãe, mas quem é o cuidador? Que sentimento que você teve?
E comece a criar isso no seu filho, mas crie momentos. Crie momentos com seus filhos. Seja momentos básicos, assim, coisas assim do dia a dia, levar na escola, buscar na escola. Faça disso um momento bom. Eu tenho certeza que seu filho vai saber o que é amor, ele vai entender o que é conexão, ele vai entender o que é senso de pertencimento, e ele vai saber passar isso para os outros. Ele não vai nem permitir que aconteça com ele e nem vai permitir que aconteça com pessoas ao redor dele. Que é o que as pessoas estão indiferentes. As pessoas veem injustiça, por exemplo, não falam nada. Né? Assim, e a gente falando de amor, né? Agora, você falou assim, eu só vou ser capaz de entender o que não é amor se eu sei o que é amor. E a maioria dos pais, às vezes, que não teve essa criação, que não teve um abraço de um pai, principalmente há um tempo atrás, que é difícil, o pai e a mãe olhar para o filho e falar, filho, eu te amo. Isso é importante, né? É importante, mas às vezes seu pai não falava eu te amo. Mas demonstrava. É isso que eu falo. Tá, você tem dificuldade de falar eu te amo? Tenho. Então faz alguma coisa. Por exemplo, se você levou um lanche, por exemplo, para a pessoa e falou, olha, que lembrei de você. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. E às vezes isso aí fica marcado. Talvez o eu te amo não fica tão marcado assim. Eu vi isso aí, viralizou. Eu gosto muito de nos meus tempos, assim, hotel, fico tranquilo e costumo ler muita coisa. Achei bacana quando um filho tatuou no braço dele a última mensagem que o pai dele deixou para ele antes de morrer. Mas só que o pai dele fazia isso todo dia para eles. Filho, bom dia, não se esqueça que eu te amo. E aí ele teve um acidente e faleceu. E ele tatuou essa frase, porque foi a última coisa que o pai dele falou. Doutora, você concorda comigo que a gente não sabe qual vai ser a última vez? Demais. E nós não teríamos que exercitar isso muito com as pessoas que a gente... Eu vivi isso há 6 anos atrás, com o falecimento do meu pai. Ele ficou na UTI. E aí, um dia à noite, pediram para eu levar, no outro dia, coisas lá da UTI, né? Material da UTI. E aí, eu fugi. Gente, eu bloqueei. Como é que fala? Eu furei o bloqueio da UTI, né? Passei pelos guardas, entrei na UTI, não podia entrar. Eu até poderia entrar, né? Por ser psicóloga, mas aí eu entrei. E aí, quando o médico me viu, eu falei, deixa eu falar só um pouquinho com ele. Ele ainda estava lúcido, né? E eu falei, pai, eu sei que você me acha chata às vezes, porque eu cobrava muito dele, fazer fisioterapia, se cuidar e tal. Eu sei que você me acha chata às vezes. Mas o senhor entende que eu te amo, que isso é cuidado, que eu faço isso porque eu amo o senhor, que eu amo você? Aí, na hora, escorreu a lágrima. Eu falei, entendeu tudo, pronto. E naquele momento ali foi a despedida. Eu entendi que foi uma despedida, né? E foi mesmo, porque no outro dia já veio a notícia que ele faleceu. Mas eu tenho, assim, a sensação, sabe aquele senso de dever cumprido? Sim, eu sei que eu sou amada, e eu sei que meu pai sabe que eu amo, e aquela sensação, assim, de estou bem com isso. Sinto falta, sinto demais. Mas eu tento agora focar nas memórias afetivas que ele deixou para mim. E nas coisas que ele fez por mim. E é isso, a gente nunca sabe qual vai ser o último, né? Qual vai ser o último cuidado que você vai ter com aquela pessoa. Você nunca sabe. Hoje a gente costuma... Eu ouvi isso há pouco tempo, né? Hoje você tem um pai que está em memória, né? Hoje o povo fala, finado João, finado Dona Maria... Mas quando a gente fala assim, o seu pai já está em memória hoje, né? Isso aí relembra todas as memórias. E é tão lindo isso, não é? Não, e eu achei assim, uma pessoa conversando normal, tinha um pai, só que hoje ele já está em memória. Então, assim, porque ficou essas memórias afetivas, né? Porque tem órfãos de pais vivos, infelizmente. Isso. Né? E mães, pais. Né? A gente fala pai e mãe, que geralmente a gente é responsável mesmo por eles. E a gente percebe os filhos também. Eu sou muito assim, porque às vezes o pai e a mãe dão um duro danado para criar o filho deslancha na vida e depois coloca o pai e a mãe no asilo, doutora. Isso aí, para mim, é um caso de refletir. Cada caso é um caso. Cada história é uma história também, porque às vezes a relação que essa pessoa teve com o idoso é essa, né? É essa. Não sei como que foi. Então, assim... Por isso que teria que voltar... Tem que ver o contexto e tudo. Assim. Então, por isso que é lá no básico. Você vai lá no básico, para você...
Acho que a salvação da humanidade é você colocar amor nas relações. E seja ela qual for. Se você está fazendo isso aqui agora, se você está fazendo esse podcast aqui agora, coloca amor aqui. Esteja aqui. Cria senso de pertencimento aqui. Esteja eu não vou deixar de ser presente. as outras coisas que eu sou na vida, igual eu contei para vocês, que eu fiz um monte de coisa já hoje. Eu não vou deixar de fazer nada. Mas quando eu tô aqui sentada, eu tô falando com o meu coração, eu tô inteira aqui. E isso é muito importante, você colocar amor no que você faz. E eu dou aula para especialização também, né? Professora. Eu sou professora da especialização de neuropsicologia. E eu falo para elas o seguinte, não tem receita para você ser um bom profissional. E não pense, não romantiza não. Porque tem dia que você não quer ir trabalhar, tem dia que é chato mesmo, tem dia que você tá cansado, tem dia... Porém, não deixa... porque a gente pensa assim, eu amo o que eu faço. Aí dá a impressão que todo dia você tem que estar com aquele amor todo, que todo dia é maravilhoso. Não. Você pode amar o que você faz, mesmo em alguns dias não sendo tão agradável assim a rotina, né? Porque é complicado mesmo. Você pode amar o que você faz, entendendo que os momentos bons, eles vão superar as dificuldades. Então, quando eu conto para vocês, e nunca perder isso, nunca perder esse contato com o sentimento, porque às vezes vai ficando tão automatizado, por exemplo, eu trabalho com testes, né? Vai ficando tão automático que você esquece de ver quem está na sua frente. Quem está na sua frente, você pode aplicar a mesma técnica com outra pessoa, mas quem está na sua frente teve uma história de vida diferente, tem um contexto diferente, tem uma vida diferente. Escuta. Respeite a história Escuta seu de cada paciente. Um, né? Escuta. Né? E eu acho que eu sempre tive, mas eu vou sempre melhorando a questão do feeling, que é esse olhar para o outro. Essa semana mesmo teve um paciente de 3 aninhos, não sei se dá tempo de eu contar essa historinha rapidinho. Ele estava com muita dificuldade de desligar da mãe para poder entrar para o consultório. Porque no consultório a gente aplica testes e, de preferência, a criança tem que estar sozinha, porque muda quando está perto do pai, da mãe ou do cuidador, né? O comportamento da criança muda. Aí ele falou assim, não. Eu falei, já sei. Aqui dentro do consultório tem uma cola mágica. Da onde que eu tirei isso? Eu falo que foi Deus que inspirou, né? Vamos colar a mamãe aqui na recepção, porque ele tinha medo da mãe ir embora. Não sei que experiências que essa criança viveu, que ele tinha medo da mãe ir embora e largar ele lá. Falei, vamos colar a mamãe aqui na cadeira? Vamos. Fui lá, busquei um tubo de cola, fiz que estava passando a cola na cadeira, aí ele foi, mamãe, senta aqui. A mamãe sentou. Falei, mãe, não sai daqui, tá bom? Tá bom. Toda hora ele ia lá na porta e olhava ver se a mãe estava sentada lá. O que eu tô fazendo? Eu tô criando vínculo com ele. E, indiretamente, eu tô fazendo ele acreditar na mãe. Eu tô fazendo ele criar vínculo com a mãe. O que a mãe falar, ela vai cumprir. Ela vai cumprir e ele pode confiar. Exatamente. Aí, agora, ele chega, ele já vai na gaveta e já pega a cola para colar a mãe. Daqui uns dias ele não vai precisar mais disso. Ele precisou dessa âncora da cola, né? Da cola mágica, de ele achar. Porque criança tem uma criatividade, é mágico, tudo para eles é mágico, tudo ele pode, né? Tem uma criatividade muito grande. Então, ele ainda acredita que a cola cola a mãe. Só que daqui uns dias essa cola... Vai ter que mudar. Ela não é física mais, ela não é... Ela é uma... Eu sei que minha mãe sempre vai estar aqui. Ele não precisa mais do objeto. Eu arrepio na hora que eu falo, porque eu me emociono de verdade com essas coisas. Foi um insight que você teve ali. Eu falo para os meninos, isso aí... como que você tirou? Onde você tirou isso? Não tem livro nenhum que está escrito isso. É da vivência. Amor. É entender que aquela criança está com aquela dificuldade e não é bobeira. Não é bobeira. Tudo que a criança te fala não é bobeira. Alguma coisa tem. Escute e dê atenção. Escute. E essa também é uma coisa que eu quero falar para esses papais. Escute seu filho, mas escuta mesmo. Olha nos olhos dele, escuta o que ele está falando. Não é escutar fazendo comida, não é escutar lavando uma coisa. Não. Para, olha e escuta. Se possível, abaixo, né, doutora? Fica no mesmo nível, para mostrar que está dando atenção. Escuta, porque alguma mensagem tem ali para você. É genuína, é simples, mas é importante para ele. Naquele momento, naquela fase de desenvolvimento. Depois o discurso vai mudando, né? E aí você vai vendo que a criança vai amadurecendo e tudo. Mas o primeiro é aquele sentir. Estou aqui. Eu acredito em você, eu confio em você. Pode falar que eu estou te ouvindo. E estou ouvindo mesmo. Olha aí, show. Doutora, quero te agradecer. A gente sabe que é um bate-papo bacana, porque eu gosto também dessa
né, desses pensamentos e dessa parte de psicologia no geral, né? Quero agradecer, eu acredito que hoje nós fizemos uma pincelada aqui em tudo que você faz, né? Mas vamos trazer você aqui de novo para você falar um pouquinho aí dos assuntos diversos que vai estar muito em evidência daqui a uns dias, e eu quero mesmo que você venha. Então, quero te agradecer por ter aceito o convite. Espero que quando convidar de novo, você venha. Com certeza. Eu gosto muito, igual eu falei, eu gosto de usar esse recurso, né, para estar chegando mais perto das pessoas, para estar falando com esse papai, com essa mamãe lá, que tem um alerta na cabeça e que quer tirar uma dúvida. Então, eu quero ser acessível a esses pais. Então é só entendeu? entrar lá no seu Instagram, lá no direct. Às Deixa vezes o seu arroba aí, pessoal. Arroba Karine Araújo. Karine com K e 2 N's, né? Que eu sempre falei. Pode ir lá, pode mandar o direct. Talvez eu não atenda a área, mas eu sempre tenho profissionais para encaminhar. Um colega que você posso ser a porta de entrada para melhorar, né, a vida dessa família, dessa criança. É isso aí. Então, assim, estou à disposição. Eu adoro falar da psicologia. Quando eu venho, eu gosto de falar do que eu faço, eu gosto de falar das minhas experiências. E 22 anos, né? Tem muita história. Tem muita coisa. E você, né, vai vir compartilhar elas aqui conosco. Gente, obrigado. Né? Você aí que ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá, né, na página do nosso Instagram, siga lá para acompanhar não só essa história da doutora Karine, mas as outras, né? Então, assim, convide, divulgue podcast Chat Business, aonde aqui nós vamos ver histórias de pessoas que com certeza têm a capacidade de plantar uma sementinha que pode mudar a sua vida, o seu jeito de pensar, a sua forma de ver, né, as lentes aí do mundo aí. Então, muito obrigado, até a próxima e até lá, pessoal. Até lá.